Neste vídeo, eu continuo a falar sobre o estilo do texto científico. Como redigir melhor, como expressar-se melhor, como comunicar-se melhor. Esta é a segunda parte dessa série e eu vou começar a falar agora sobre a linguagem de um texto acadêmico. A partir desse vídeo e nos vídeos seguintes, eu vou tratar de alguns dos requisitos mais importantes de um texto científico ou acadêmico: a clareza de expressão, a precisão da linguagem, a boa construção das sentenças, a objetividade, a fluência e continuidade do texto e vários outros temas. Vamos continuar a falar dos signos usados na comunicação. E num texto científico, os signos mais usados são as palavras, imagens, tabelas, gráficos. A escolha dos signos é importante para a compreensão. O uso de signos corretos é importante para a precisão. O uso de signos necessários leva à objetividade. E a ordem dos signos leva à clareza e à fluência do texto. O que é clareza de expressão? É inteligibilidade, é transparência, é possibilidade de compreensão. Ao contrário de dificuldade de entendimento, obscuridade, ambiguidade, confusão. Obter precisão e exatidão depende da escolha cuidadosa das palavras e das construções que expressem com fidelidade um pensamento. Ao contrário de imprecisão, ambiguidade, obscuridade, incerteza. Eu quero agora falar sobre precisão na linguagem. E, para começar, vou contar uma história que aconteceu com o meu primo, que estava viajando na Europa, dirigindo um carro por uma estrada, e estava perdido, muito confuso. Naquela época não havia Waze, nem GPS, nem nada. Quando, por sorte, ele se deparou com um pastor à beira da estrada, tomando conta das suas ovelhas, e perguntou: "Por favor, essa estrada vai para a Espanha?" Ao que o pastor respondeu: "Seria uma pena se fosse, pois iria fazer muita falta aqui." Isso aí que pode parecer uma piada, não é. Por quê? Porque a nossa linguagem, principalmente a nossa linguagem coloquial, a linguagem do dia a dia, ela é muito imprecisa. O correto seria dizer: essa estrada se dirige para a Espanha, ou se eu continuar conduzindo por essa estrada, eu chegarei à Espanha. Na Europa, as pessoas têm uma linguagem muito mais precisa. Em Portugal, na Espanha, na França, na Inglaterra, e não sei em outras línguas, mas nesses locais as pessoas são muito precisas, mesmo na linguagem coloquial, na linguagem do dia a dia. O que nós precisamos tomar cuidado é o seguinte: evitar, prestar muita atenção para não levar esse vício de imprecisão para a linguagem científica, para a linguagem acadêmica. Aqui um outro exemplo de como nós somos imprecisos na nossa linguagem coloquial. "Me dá seu telefone." Qual é o seu telefone? Aqui no Brasil, quando você fala "me dá seu telefone", você gostaria de saber o número do telefone. Qual é o seu telefone? "Ah, eu quero saber o número do seu telefone." Mas veja, na Europa ninguém fala isso aqui. Se alguém fala na Europa, "me dá seu telefone", você pega o seu telefone e dá para ela. Ou se alguém pergunta: "qual é o seu telefone?", a pessoa responde: "Ah, o meu é um Samsung, o meu é um iPhone", e assim por diante. Eu vou dar um exemplo de imprecisão que eu vejo muito em trabalhos da minha área, que é o seguinte: ah, para fazer cortes histológicos, cortes que vão ser colocados em lâminas para serem examinados ao microscópio, partem-se de fragmentos que têm que ser desidratados. Eles são colocados em soluções alcoólicas. E às vezes as pessoas escrevem o seguinte: para a desidratação dos fragmentos foram usadas soluções alcoólicas crescentes. Quando eu leio isso aí, eu penso o seguinte: uma solução alcoólica crescente é uma que está lá naquele frasco, né, ou naquela garrafa, e ela vai crescendo, 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 até sair da garrafa e cair no chão e assim por diante. Não, o correto é dizer o seguinte:
Para a desidratação dos fragmentos foram usadas soluções de etanol em concentrações crescentes. Isso é o correto. Essa é uma notícia que eu li em um jornal. O geriatra fulano de tal defende que 50% dos fatores que levam ao envelhecimento dependem dos hábitos. Então, significa o seguinte, 50% dos fatores que levam ao envelhecimento dependem dos hábitos que você tem. Então, metade do seu envelhecimento depende dos seus hábitos, a outra metade, não sei do que depende. Será que está certo isso aí? Ou será que ele quis dizer, o geriatra fulano de tal defende que 50% dos fatores que causam problemas no envelhecimento dependem dos hábitos. Eu acho que é isso que ele quis dizer, né? Essa frase eu li em um artigo científico. Os organismos contêm variações no tamanho dos seus fígados. Eu não sei o que quer dizer isso aí. Os organismos contêm variações. Será que, na verdade, a pessoa quis dizer o seguinte, o tamanho do fígado é variável entre os diversos organismos, ou o tamanho do fígado é diferente nos diversos organismos? E aqui é um anúncio da TV. Produto de limpeza aprovado pela Anvisa contra a Covid. Então eu entendo o seguinte, é um produto aprovado pela Anvisa que serve para Covid, para tratamento da Covid, né? Então eu posso tomar esse produto de limpeza, será que é isso mesmo? Ou será que é produto de limpeza aprovado pela Anvisa para evitar a transmissão da Covid-19? Eu li uma vez a seguinte frase, as células da pele têm forma variável, apresentando diâmetro médio oscilando de 20 a 35 micrômetros. Ora, oscilar é um movimento de ida e volta, de vai e vem. Será que essas células estão mudando o tempo inteiro de diâmetro de 20 a 35 micrômetros? Ou será que se quis dizer o seguinte, as células da pele têm forma variável e seu diâmetro varia de 20 a 35 micrômetros? Em época eleitoral, eu sempre leio isso aqui no jornal. As últimas pesquisas apontam que o candidato X oscilou de 1 a 3% na preferência dos eleitores. Ou será que se quis dizer o seguinte? As últimas pesquisas apontam que o candidato X passou de 1 a 3% na preferência dos eleitores. Mais um exemplo de imprecisão na linguagem em um texto científico. Foi avaliado o número total de artérias, obtendo 47 artérias no grupo de animais jovens e 32 artérias nos de animais velhos. Estes resultados mostram uma queda arterial em torno de 30% nos animais velhos. Quando eu leio isso, eu penso que as artérias caem no chão, é isso? O que é uma queda arterial? É uma queda das artérias, né? Elas estão caindo em algum lugar. Ou será que ele quis dizer o seguinte? Foi avaliado o número total de artérias, obtendo-se 47 artérias no grupo de animais jovens e 32 artérias nos animais velhos. Este resultado mostra uma diminuição do número de artérias nos animais velhos, de cerca de 32%. Então, o que aconteceu foi uma diminuição do número de artérias, isso sim, não uma queda arterial. Então, não inventem nomes novos para coisas que já existem. Mais uma que eu li aqui. Fulano et al. Analisaram a identificação das células acidófilas do ofídeo Jararaca paponica de acordo com as suas respostas às técnicas de coloração. Analisaram a identificação. Será que é isso que ele fez mesmo? Ou será que fulano et al. Identificaram as células acidófilas do ofídeo e assim por diante? E para terminar esses exemplos, um anúncio que eu recebi sobre ferramentas. Você está precisando de ferramentas? Aqui tem uma grande oferta. Veja só. Por exemplo, um prumo para pedreiro metálico. É uma excelente ferramenta, só que tem um problema. Ela só serve para pedreiro metálico. Ou será que seria um prumo metálico para pedreiro?